Imagine-se como um pescador no Peru, sentado em um barco no vasto Oceano Pacífico, tremendo de expectativa enquanto espera por uma captura. Você aguarda um pouco mais, mas nenhum peixe se aproxima. Por impulso, mergulha inadvertidamente a mão no oceano e, no momento em que a ponta dos dedos toca a água, percebe que está quente. Curioso e confuso com essa descoberta, explora um pouco mais e percebe que não há peixes nem sinal de vida marinha. Os corais estão branqueados e as águas estão anormalmente mornas. O que está acontecendo? Bem-vindo ao fenômeno conhecido como El Niño. É hora de explorar. O Oceano Pacífico, uma vasta extensão de azul profundo, está repleto de vida e segredos, mas sob sua superfície ocorre um fenômeno inexplicável que ocasionalmente remodela e reinicia a dinâmica climática do nosso planeta. El Niño é um padrão climático que provoca um aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico tropical oriental. Esse fenômeno faz parte de um ciclo maior chamado Oscilação Sul, ENSO, na sigla em inglês. A fase mais quente do ENSO é chamada El Niño, que significa o menino em espanhol, e representa a fase quente desse fenômeno. A fase mais fria é chamada La Niña, que significa a menina, e causa um resfriamento incomum das águas superficiais da região. Os eventos de El Niño e La Niña geralmente duram de 9 a 12 meses, mas às vezes podem se estender por anos. Eles ocorrem em média a cada 2 a 7 anos, porém sem uma regularidade definida. Por que devemos nos preocupar com isso? Bem, o Oceano Pacífico é a maior massa de água da Terra e os padrões climáticos aqui têm um efeito em cascata que acaba afetando tudo na atmosfera em escala global. Vamos pensar nesse ciclo como um jogo de perseguição. Durante condições normais, os ventos alísios no Oceano Pacífico sopram para o oeste ao longo do Equador, levando água quente do sul da América em direção à Ásia. Essa água morna é substituída por água fria que sobe das profundezas do mar e segue os ventos comerciais em direção à superfície. Todo esse processo é chamado de ressurgência do afloramento, que traz água fria e rica em nutrientes para a zona eufótica, fornecendo alimento para uma grande variedade de vida marinha, incluindo as principais espécies de peixes. No entanto, durante um episódio de El Niño, uma camada espessa de água quente se acumula na superfície, bloqueando o fluxo da água fria por baixo. Isso impede que a ressurgência normal ocorra, privando a zona eufótica do Pacífico Oriental de sua produtividade normal. As populações de peixes e todo o ecossistema marinho ao longo da costa sofrem com isso. Segundo o Dr. Kevin Trembert do Centro Nacional de Pesquisas Atmosféricas, em uma entrevista recente ao The Guardian, o aumento da absorção de calor causado pelo El Niño resultará em ondas de calor marinhas mais intensas e duradouras, classificadas como uma área do oceano onde as temperaturas estão entre as 10% mais altas. Agora que entendemos o que é o El Niño e como ele afeta o clima em todo o mundo, vamos ver seus efeitos. O El Niño brinca com o tempo em escala global. Ele bagunça os padrões de chuva, causando secas intensas em algumas áreas, enquanto outras são encharcadas. A costa do Golfo e grandes partes da costa da América do Sul se tornam mais úmidas, enquanto o norte dos Estados Unidos e o Canadá tendem a ficar mais quentes e secos. O Peru e o Equador recebem seus meses mais chuvosos de abril a outubro, e durante os anos de El Niño, essas chuvas podem se tornar severas, levando a inundações catastróficas. A inundação devastadora de 1997 a 98 no Peru derrubou pontes e soterrou favelas sob uma camada de lama com 1 metro de espessura. O aumento das chuvas no sul da América normalmente coincide com um período acentuado de seca no sul da Ásia e na Austrália. Várias fomes foram registradas na Índia, e um atraso na estação das monções na Austrália pode levar a incêndios florestais massivamente destrutivos. A Austrália se torna um verdadeiro barril de pólvora durante o El Niño, onde a temperatura mais alta e a falta de chuvas tornam-se um terreno fértil para incêndios devastadores. Além disso, o El Niño interfere nos ecossistemas marinhos, ameaçando os recifes de corais e perturbando as cadeias alimentares. O branqueamento dos corais, um fenômeno em que os recifes vibrantes e coloridos se tornam pálidos e sem vida, é uma consequência direta das águas mais quentes causadas pelo El Niño. Estima-se que um severo episódio de El Niño em 1998 tenha causado a morte de 16% dos recifes de coral do mundo, desencadeando um evento catastrófico de branqueamento em massa que persiste até hoje. Isso é devastador para os ecossistemas marinhos e as inúmeras espécies que dependem deles. Além disso, o El Niño também afeta a saúde humana. Chuvas excessivas e a estagnação da água criam condições propícias para a proliferação de mosquitos e o surgimento de doenças transmitidas pela água. Imagine como é conveniente o aumento dos casos de dengue, febre do Nilo Ocidental, malária, tifo e cólera. Mesmo as secas levam à escassez de água, problemas de saneamento e higiene inadequados. No entanto, há uma ligação intrigante entre o El Niño e as mudanças climáticas. A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional do ZEUA relatou que as mudanças climáticas e o El Niño impactam-se mutuamente de forma complexa. O aumento da frequência e intensidade dos eventos de El Niño amplifica os impactos das mudanças climáticas, levando a eventos climáticos extremos, aumento do nível do mar e uma série de desafios relacionados ao clima. O El Niño de 2014 a 2016 deixou uma marca indelével em nossas mentes e em nosso planeta.
A temperatura global da superfície atingiu notáveis 20 graus Celsius, marcando uma das mais altas registradas desde a década de 1970, e agora, os cientistas emitiram previsões iniciais indicando o retorno do El Niño na última parte de 2023, começando no outono e continuando em 2024. A pior parte é que, desta vez, a temperatura global é projetada para atingir 21,1 graus Celsius durante o episódio, ultrapassando a temperatura registrada em 2016 em 1,5 grau. Diante disso, é crucial que nos preparemos e aprimoremos nossos sistemas de monitoramento e alerta precoce. Devemos desenvolver estratégias adaptativas para diferentes setores e promover práticas sustentáveis que aumentem a resiliência diante da variabilidade e das mudanças climáticas. Como nosso amado escritor Ernest Hemingway disse, a Terra é um bom lugar e vale a pena lutar por ela. Portanto, devemos apreciar e proteger nosso ambiente globalmente.